Ai, meu Deus. Olha. Tá vendo? Graça e paz, tudo bem? Olha, queria cumprimentar você que não está conosco hoje no culto presencialmente na Igreja Batista Vida Nova, mas está conosco hoje na live. Deus abençoe você, Deus fortaleça seu coração. Vamos juntos nessa hora, estaremos juntos falando sobre perdão e ouvindo mais do coração de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe você. Eu já sei aí que está presente a Neuma, o Silvio, o Bispo Silvio está nos dando essa graça de participar com a gente. A irmã Lucimar, o Raisten também, muita gente aí já ligadinha com a gente. Então, compartilha essa live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e possamos ver Deus agindo em cada coração. Amém? Deus abençoe a sua vida porque você está conosco, participando junto conosco nessa live. E aí, como é que você está? Tudo bem? Domingão, estamos juntos aqui na presença de Deus, virtualmente pelo YouTube. Você pode compartilhar então com seus amigos, pode compartilhar com seus parentes. E não esqueça do seu copo com água. Você vai pegar um copo com água para você colocar ela pertinho aí do seu computador, do seu smartphone, para que a gente possa orar juntos pelas enfermidades, orar pelas dificuldades que você tem passado e, em particular, também por essa mensagem, para você viver essa mensagem poderosamente, que é sobre a graça de perdoar.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Bem-vinda, Patrícia Kerstin também. Bom, antes de começar a palavra, eu quero agradecer ao Ronaldo, meu futuro genro, pela graça de poder contar com ele, né? Ele que nos ajudou aí a montar essa reunião virtual para você poder ouvir da palavra de Deus e não perder o seu domingo. Apóstolo, por que você não está tendo culto hoje, domingo à noite, na igreja? Nós tivemos um surto de gripe e também de Covid em nossa igreja, e nós não queríamos que isso comprometesse a saúde dos demais irmãos. Por isso nós resolvemos fazer hoje, o culto de domingo, de forma virtual. Então, no final nós vamos avisar, semana que vem, se Deus permitir, volta tudo ao normal. Então você é o meu convidado a compartilhar essa live com seus amigos, seus irmãos, para que a gente possa ouvir sobre essa mensagem importante sobre a graça de perdoar. A graça de perdoar. Isso. Enquanto isso, nós ouvimos a música do Fernandinho. Bom, pessoal, é importante esse tema, já ouvi aqui nossa irmã Lucimar dizendo que não é fácil perdoar. E realmente essa é uma guerra, uma batalha que nós vivemos. E eu gostaria de convidar para você ler a palavra de Deus em Gênesis 45. Gênesis 45 fala de uma das mais belas histórias de perdão. Talvez você nunca ouviu falar sobre o que aconteceu com José. Tem passado na televisão, na Rede Record, a série Gênesis, e você tem aproveitado para ver algumas coisas. E eu vou tocar num assunto que foi tema dessa novela Gênesis, que tratou sobre essa questão do perdão. E talvez você não saiba, mas muitas pessoas, porque não resolveram a questão sobre o perdão, ainda estão vivendo em cativeiro espiritual. Portanto, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. Abra lá, vamos ver juntos. Olha, Gênesis 45 é o texto que fala do encontro de José com os seus irmãos no Egito. Depois de 20 anos separados, depois de terem vendido José para o Egito, eles ficaram frente a frente com o seu irmão, depois de idas e vindas e passando dificuldades para não passar fome, tiveram que descer ao Egito para comprarem ali mantimentos. Mas Deus preparou todo o terreno e usou José e o servo de José também para poder tratar a vida dos seus irmãos, dos seus 11 irmãos. Então abra comigo em Gênesis 45. Diz assim: Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse mais José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos por ter me havido vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito ao teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo quanto tens. E eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que os vossos olhos, e os olhos do meu irmão Benjamim, veem que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer a meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também no seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou com eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Incrível, né? Perceber que Deus tem esse projeto na nossa vida, fazer com que a gente encontre com os nossos desertos, encontre com os nossos cativeiros, para nos libertar do cativeiro. Bom, falando sobre a graça de perdoar, nós começamos dizendo que o perdão é algo que devemos falar sempre. De vez em quando nós temos que falar sobre esse tema para a igreja. É um ensinamento de Jesus e de que nós jamais deveríamos esquecer, sob pena de nós mesmos ficarmos prejudicados por não haver praticado o perdão. Bem, primeira coisa que a gente tem que aprender hoje, perdão é um mandamento. Perdão não é um pedido que Deus fez para você. Talvez você pense assim, não, eu vou perdoar se eu quiser, eu vou perdoar se me der na telha, eu vou perdoar se eu sentir bem perdoando. Bom, é importante saber que temos mais de 200 mandamentos na Bíblia. E antes de dizer que esse mandamento perdoar ou perdoarás não está nos 10 mandamentos, eu quero lembrar que o Decálogo, os 10 mandamentos, é apenas um resumo de toda a lei. Então, o restante dos mandamentos estão contidos em toda a Bíblia. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão é um mandamento para ser obedecido. Jesus falou várias vezes sobre perdão e sobre reconciliação. Quando ele fala sobre o Pai Nosso, ao final da oração do Pai Nosso, ele faz-nos um lembrete. Ele diz, olha, porque se vocês não perdoarem aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Também fala sobre os devedores. Ele conta um caso muito interessante de um homem que estava devendo para um senhor muito rico, um rei, e esse rei o chamou para poder fazer o pagamento, e ele não tinha como pagar. Esse rei, então, disse para ele, olha, então você vai preso e vai ter todos os seus bens saqueados para poder pagar a dívida. E aquele servo, ele clamou ao rei e disse, tem misericórdia de mim, que se você esperar um pouco eu pago tudo. E aí, querido, sabe o que aconteceu? O rei resolveu não somente esperar um pouco, mas resolveu perdoar toda a dívida. E era uma dívida grande. Logo mais, esse mesmo homem que acabou de ser perdoado saiu pela rua e encontrou um devedor seu, alguém com quem ele tinha dinheiro para receber, uma dívida para receber. E ele então fez a mesma pressão que aquele rei fez sobre ele, mas só que o mesmo clamor que teve da boca dele para o rei também teve do devedor dele para ele. E ele pediu, olha, tenha paciência que eu vou te pagar. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele homem que havia acabado de ser perdoado por uma grande dívida, não perdoou aquele que estava devendo. Sabe o que aconteceu? Colocou o devedor dele na cadeia. Isso mesmo. Aquele que acabou de ser perdoado não perdoou a pessoa que estava precisando do seu perdão
por muito menos. Às vezes acontece isso conosco. Não sei se você já teve esse mesmo sentimento. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre o mandamento do perdão em Efésios capítulo 4, verso 32. É um tema também muito importante para nós e é interessante que você saiba sobre isso. Então, Efésios capítulo 4, verso 32, fala sobre a importância da gente perdoar. Está aí com a Bíblia aberta? Diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou em Cristo, ou vos perdoou a vós, né? Deus vos perdoou em Cristo. Então, super importante que você entenda que mesmo que não haja vontade no seu coração de perdoar, obedecer a Deus é muito mais importante. Então, ao contrário do que muitas pessoas pregam, né? O perdão não te obriga a conviver com a pessoa que te ofendeu. E algumas pessoas até dizem, não, peraí, mas se você perdoou, você tem que conviver. Bom, olha comigo a seguinte situação. Você foi roubado por um ladrão. E aí, esse ladrão foi preso e aconteceu algumas coisas assim. Talvez ele até é uma pessoa próxima de você, mas é um ladrão. E ele roubou de você. Bom, é claro, você como um cristão perdoou esse ladrão. Mas o seu perdão não mudou a vida do ladrão. Ele continua ladrão. Então é claro que você pode sim escolher não conviver mais com essa pessoa que é uma ladra, uma pessoa que vai estar sempre colocando os seus bens em perigo. Bom, é importante que você entenda, isso de dizer que eu perdoo, e se eu perdoo, eu tenho que continuar convivendo com a pessoa, é apenas uma ilusão, né? O perdão pode ter te libertado, mas quem sabe o outro ainda não foi livre. Você pode perdoar um ladrão, mas não precisa continuar convivendo com o ladrão. Por que, apóstolo? Porque ele continua ladrão. E você pode continuar sendo uma vítima desse ladrão. Está entendendo? Muito bem. Segundo ponto importante que eu queria compartilhar com você. O perdão traz cura e traz libertação. Quem perdoa ou é perdoado sempre recebe libertação. Veja a vida de Pedro em João capítulo 21, quando ele teve um encontro com Jesus. Sabe a história de Pedro, né? Pedro, infelizmente, negou Jesus numa pressão que ele teve diante de algumas pessoas, próximo da crucificação de Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes. E às vezes você pensa, puxa, mas isso aí não merece perdão. Pois é, Deus pensa diferente da gente. E ele encontrou Pedro na praia, no Mar da Galileia. João 21 testemunha sobre isso. E Jesus não foi recriminando ele, não. Jesus chamou ele para perto, deu uma caminhada com ele na praia e perguntou 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele logo perguntou novamente, Pedro, você me ama mesmo? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. E aí, Jesus, porque Jesus sabia que ele tinha negado ele 3 vezes, ele faz a mesma pergunta a 3ª vez. Pedro, tu me amas mesmo? E aí Pedro disse, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu por receber a mesma pergunta a 3ª vez, mas ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E a Bíblia diz que logo em seguida houve o desempate, né? Satanás fez Pedro negar Jesus 3 vezes. Jesus fez Pedro dizer que o ama 3 vezes. E aí o desempate veio com a voz de Jesus dizendo, então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E a partir desse momento, Pedro foi restaurado no seu coração, tornou-se um grande pastor, um grande apóstolo, um homem de Deus. Quem sabe você também precisa receber esse perdão, essa libertação que o perdão traz, para você se tornar o homem de Deus que você foi chamado para ser, a mulher de Deus que você foi chamada para ser. Muito bem, quando nós falamos que perdão traz libertação, nós olhamos a vida de Pedro, nós olhamos a vida de Zaqueu e olhamos também a vida da mulher samaritana em João capítulo 4. Quem se lembra disso? Aquela mulher se encontrou com Jesus, ouviu
coisas tremendas do coração de Deus para ela. E ela, ao ser restaurada, ela deixou de ser uma mulher da vida, uma mulher fácil, uma mulher que dava muito trabalho para as outras mulheres de Samaria. E começou então a servir a Deus, e o primeiro passo que ela teve foi sair por toda a cidade, chamando pessoas para conhecer Jesus, o profeta que ela havia encontrado junto ao poço de Sicar. Muito bem, quem é perdoado é liberado no mundo espiritual de qualquer acusação. E a Bíblia diz muito claramente, o apóstolo Paulo fala assim, olha, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se você já passou pelo perdão, se você recebeu o perdão, você é uma pessoa que está justificada em Deus e não tem mais do que temer e nem ser acusado pelo diabo. Há pessoas amarguradas com coisas que aconteceram no passado delas e que ainda povoa a alma dessa pessoa. Se porventura você passou por isso, quem sabe você esteja também vivendo em um cativeiro espiritual. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, fala a respeito de um cativeiro muito comum que muitas pessoas estão vivendo. Sabe qual é o cativeiro? O cativeiro da amargura. E a Bíblia diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então eu não sei você, esposo, esposa, não sei você, filho, filha, colega de trabalho, vizinho, não sei o que você viveu, mas pode ser que você esteja preso em um cativeiro chamado amargura. Tem outros nomes também parecidos, ressentimento, mágoa, dor, ferida emocional. Todas essas coisas são cativeiros espirituais que normalmente está presas pessoas que ainda não receberam ou não liberaram perdão. Qual é o seu caso? Esteve em algum cativeiro? Já passou por algum deles? Bom, a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, para sermos breves, é que você deve enxergar o perdão como Deus enxerga. Puxa, apóstolo, mas como que eu vou enxergar o perdão como Deus enxerga? Bom, quando alguém lembra de perdão, uma das histórias mais marcantes na Bíblia sobre o assunto é o texto que lemos, em Gênesis 45. José foi revestido de uma visão de Deus. Sabe, porque quando a gente começa a pensar em perdoar, quando a gente começa a pensar nas possibilidades que o perdão pode trazer, a gente tem que começar a pensar o que esse perdão vai causar na vida do perdoado. O que esse perdão, se eu liberar, vai causar na vida de quem é perdoado. Bom, José, como você já conhece a história, ele foi vendido como um escravo para o Egito, numa caravana de midianitas que estavam indo para o Egito, pelos irmãos de José. Bom, mas uma coisa importante aconteceu, e talvez você não se lembre disso, mas na época que José foi preso, jogado numa cisterna, num poço, quando eles viram a caravana passando, eles disseram, olha, nós vamos fazer o seguinte, em vez de a gente matar o nosso irmão, a gente vende ele, a gente apura um dinheiro e depois a gente conta uma história para o nosso pai. Muito bem, eles fizeram isso, mas Judá não queria participar disso. E aí, quando Judá chegou naquele momento e viu que eles tinham vendido José, então ele teve que participar também da farsa, da mentira, de dizer que o seu irmão provavelmente deveria ter sido devorado por uma fera. E na Rede Record, passou esses dias atrás, naquela série Gênesis, o cativeiro que o irmão Judá, irmão de José, estava vivendo. Ele saiu de casa, viveu em outros locais, teve os seus 2 filhos mortos, muitas situações passaram com a vida de Judá. E ao passo que passou algum tempo, sabe o que aconteceu com Judá? Ele realmente estava preso em um cativeiro. E talvez você pode pensar, nossa, apóstolo, eu acho que eu estou preso nesse cativeiro. Está na hora de você sair dele hoje, em nome de Jesus. Está na hora de você sair desse cativeiro em nome de Jesus. Olha, atrasos, muitas coisas ruins podem acontecer
em alguém que está preso no cativeiro da culpa. Apóstolo, mas que cativeiro da culpa é essa? É aquele sentimento de dor, aquele sentimento de pesar, aquele sentimento que nada dá certo e aquele sentimento de dívida, que logo está chegando alguém à porta da sua casa para poder cobrar de você. Essa era a dor de Judá. Talvez essa também seja a sua dor nessa noite. Você está me ouvindo e falando assim, puxa, eu tenho a culpa de um perdão que eu não pedi, de um perdão que eu não recebi, eu tenho a culpa de um pecado que eu não confessei, eu tenho ainda um débito na minha vida espiritual e eu preciso resolver isso. Bom, então você está no lugar certo. Essa live é para direcionar você para a bênção, para a vitória na presença de Deus. Então, quando a gente fala de olhar o perdão com os olhos de Deus, nós olhamos para o texto da Bíblia em que José fala a respeito do que aconteceu com eles. Nossa, mas o que aconteceu? Você se lembra? Os irmãos venderam José para o Egito. E aos olhos de qualquer pessoa, esses dias inclusive eu estava brincando, não sei com quem, dizendo assim, se eu fosse José, quando Faraó me chamasse para poder revelar o sonho dele, que nenhum mago do Egito conseguia, eu iria dizer, olha, eu realmente sou o cara, eu vou resolver esse problema do senhor, porque o Espírito de Deus está sobre a minha vida e eu sei dar a razão e eu sei revelar esse problema que o senhor tem aí. Ninguém está sabendo, mas eu sei. Mas em primeiro lugar, eu queria que o senhor fizesse uma coisa. Manda gente lá em Canaã e mata 10 irmãos que eu tenho lá. Quero acabar com eles. É para matar os meus 10 irmãos. Vai lá, mata Isacar, Judá, Ruben, Zebulon, Naftali, Azer, mata Levi, mata Simeão, pode matar todos, só deixa só Benjamim, que é o meu irmão, que não sabia dessa história, mas eu quero que todos morram. Outra coisa, eu queria que o senhor matasse também Potifar e a mulher dele, aquela imbira daquela mulher dele. Me fez vir para a cadeia, fiquei aqui 2 anos na cadeia, passando dificuldades na cadeia e agora eu quero vingança. Não, José não pensou nada disso. Quando Faraó perguntou para ele, ele disse assim, isso não está em mim. É gostoso ouvir a palavra de José. José ainda sabia que o dom que ele tinha recebido de Deus, os sonhos, as revelações, não pertencia ao domínio dele. Ele disse, isso não está em mim, mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Então eu quero convidar você também a ter o mesmo sentimento que José tinha em relação a perdão. Perdoar é uma bênção, ser perdoado também é muito bom. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então é bom que a gente não fique buscando perdão, mas que a gente esteja aberto para poder perdoar as pessoas que nos ofenderam. Isso nos liberta e liberta também as pessoas que passaram por essa mesma situação. Mas só para você ter uma ideia, o quanto que José tinha a mesma visão que Deus tinha a respeito de perdão, eu quero que você leia comigo de novo o verso 5 de Gênesis 45. Olha só. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Interessante, né? Saber que os olhos de Deus olham as coisas diferentes. Quem sabe alguém olhava para aquela catástrofe, né, e vesse assim, olhasse para José e falasse, nossa, que perigo que esse cara passou, que situação humilhante que ele passou, né, revoltante, puxa, eu não perdoaria. Bom, esse não era o coração de José. Ele conseguiu ter o mesmo coração, a mesma visão de Deus a respeito dos fatos que nos acontecem. Por exemplo, perder um filho, alguém partiu para a eternidade e deixou você. Talvez você foi injustiçado em algum lugar ou passou por alguma situação nessa mesma situação que José passou. Talvez foi injustiçado, foi esquecido, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Bom, isso não é com você. Isso também não é com as pessoas que fizeram com você. Isso é entre você e Deus. Você precisa resolver isso com Deus. Precisa resolver e determinar no seu coração que vai perdoar. Determinar no seu coração que precisa viver a graça do perdão na sua vida.
É uma decisão só sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Muito bem. Você consegue enxergar o bem no mal que te fizeram ou o que aconteceu com você? Ou, infelizmente, você ainda não aprendeu a ver o desprezo, o descrédito, a perseguição, a doença, a demissão com os olhos de Deus? E aí, você conseguiu ver a demissão, o problema que você passou com os olhos de Deus? Fala aí na live, dá uma digitada no chat e diz para mim como que você está vendo essa situação de perdoar. Você tem facilidade para perdoar? E olha, Valmíria está compartilhando aqui, ó. Aprendi isso na minha conversão, apóstolo quem me ensinou. E aí ela continua dizendo, esse cativeiro me perseguiu por muito tempo, que é o cativeiro da amargura. Gente, fiquei arrasada com a história de Judá. Mas tinha que cumprir o sonho que eles se prostravam diante de José. É isso mesmo, Valmíria. E olha, bem-vinda Marlene, Juliana, Aline, pastora Solange, está com a gente também, o Lucas, a bispa, a apóstola Ieda, Cidinha. Tá ficando boa, né, Cidinha? Tá falando aqui, graça e paz, orem por mim porque eu estou com labirintite, me sentindo muito tonta e sentindo muito enjoo. Ok, nós vamos orar, tá, Cidinha? Daqui a pouquinho. E aí? Bem-vinda Eleusa, bem-vindo Silvio também. Quero dizer para você que antes de terminar essa mensagem, eu gostaria que você escrevesse aqui, ó, no nosso chat, no nosso bate-papo. Fala para mim como é que foi a sua experiência. Você quer compartilhar alguma coisa sobre perdão? Aquilo que você também passou vivendo essa situação sobre perdão? Se você quiser compartilhar, compartilhe agora e daqui a pouco a gente lê, tá bom? Muito bem. Deus nos convida que façamos o mesmo que José fez, né? Aqueles que nos feriram, que nos humilharam, nos jogaram nos buracos da vida, né? Simbolicamente falando, nos venderam por moedas também. Entenda que a dor de quem perdoa é a de quem assume a dívida ao invés de cobrá-la. Então, quando você perdoa, você está liberando a dívida. Pessoas que nunca vão poder pagar aquilo que fizeram com você. E enquanto você ficar segurando essas pessoas, enquanto você não conseguir olhar as dores, as situações e as lutas do jeito que Deus vê, você vai continuar preso em cativeiro. E você pode hoje ser livre desse cativeiro no nome do Senhor. Então, o perdão de José trouxe libertação para Judá, o seu irmão, salvação para toda a família e redenção para a geração de Jacó. Foi exatamente isso que Jesus também fez na cruz do Calvário, em nosso favor. Ele nos perdoou, pagou a nossa dívida. Somos pessoas perdoadas por Deus em Jesus. Eu gosto daquele hino que fala, eu sou filho de Deus. Eu gosto daquela música porque ela diz categoricamente quem eu sou. E enquanto você não souber quem você é, talvez você não vai ter capacidade de perdoar com facilidade. José nos ensina a perdoar as ofensas dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos pais, dos patrões, dos empregados. E assim, em todos os relacionamentos, somos treinados no perdão. E você pode hoje mesmo tomar posse dessa vitória diante de Deus. Amém? E você, como tem vivido a questão do perdão? Tem alguns cativeiros para sair? Quero orar por você, para que você receba a graça de perdoar. Eu gostaria, antes da gente orar, eu gostaria de ouvir esse hino com você. Sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Vai compartilhando aí no chat, enquanto você ouve essa música sobre a graça do perdoar. Sou filho de Deus.
E aí, quem você é? Quem Deus diz que você é ou quem o inimigo tem dito que você é? Bom, nosso coração está aberto para orar por você e nós vamos orar por você. Nessa noite, nós tivemos alguns pedidos de oração. Se você não pediu ainda, dá tempo de pedir, porque daqui a pouco você já vai colocar o seu copo com água aí junto ao seu computador ou ao seu smartphone para a gente orar por você e a bênção vai ser transmitida por essa água e você vai tomar essa água e vai se sentir bem, curado, restaurado e abençoado pelo Senhor. Amém? Bom, nós temos um comentário aqui que eu queria comentar para poder dar orientação. É isso mesmo que o culto serve, não é? Bom, nós tivemos uma irmã que disse assim, olha, eu às vezes tenho vontade de perdoar e quando eu perdoo, eu já sinto logo a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas existem situações também que eu tenho dor, né? E eu continuo tendo dor quando às vezes vejo essa pessoa ou alguma coisa acontece assim. Bom, vamos entender uma coisa. A Priscila também compartilhou que ela ficou presa por muito tempo, né, por falta de perdão, porque ela achava que ela tinha que sentir primeiro para poder perdoar. Bom, então vamos explicar isso. Você não precisa sentir nada, você não precisa sentir vontade, não precisa sentir um arrepio, você não precisa fazer nada que seja humano, pessoal, para poder perdoar as pessoas. Você precisa simplesmente liberar o perdão. E a pergunta vem, mas eu ainda estou sentindo raiva, mas eu ainda estou sentindo irado, eu ainda estou com vontade de matar essa pessoa, eu ainda estou com vontade ainda de esganar essa pessoa. Bom, você é um ser humano, normal, como eu, como todos nós somos. Mas é importante que você entenda que o diabo quer prender você através de sentimentos. O Shin veio participar do nosso culto. Esse é o gato da minha esposa, tem muitos anos que está conosco. Ele ainda não sabe falar graça e paz, mas ele vai ficar ali quando ele quiser. Muito bem. Pessoal, olha só, é importante você saber. Pessoas que estão presas nos seus próprios sentimentos, né? Pessoas que ficam amarradas nos seus sentimentos. Eu estou com raiva, então não vou perdoar. Eu tô sentindo ira, então eu não vou perdoar. Bom, de qualquer forma, você precisa entender a importância de perdoar sem sentimento. Você pode muito bem perdoar sem haver nenhum tipo de sentimento. Apóstolo, mas então como que isso vai se dar? Bom, vai se dar no mundo espiritual. Quando você libera perdão para a pessoa, às vezes você ainda está com raiva, não pode nem olhar e nem conviver com a pessoa por enquanto, porque você não consegue ainda ver sem sentir raiva. Isso é muito natural, é muito normal. Mas é importante que você entenda que perdoar o perdão acontece exatamente na hora que você decide e libera com a boca. Eu tenho dito muitas vezes que quando a gente faz contratos, né, compra uma casa, faz uma coisa, você assina papéis. E a sua assinatura, então, coloca a sua marca naquele negócio, naquele contrato. Mas, espiritualmente, nós firmamos contratos com palavra. Então, quando você fala alguma coisa, você está liberando, então, um contrato espiritual. E as pessoas, então, vão normalmente participar dessa graça de poder receber perdão, de receber liberação de perdão e coisas assim. Então, não esquece, humanamente falando, a gente assina, coloca assinatura de contrato, né, com a nossa caneta. E quando a gente faz o trabalho espiritual de falar, de liberar uma palavra, então nós liberamos as coisas no mundo espiritual. Quando você diz eu sou vencedor, você está gerando alguma coisa no mundo espiritual. Quando você diz eu sou um fracassado, também está gerando, porque a palavra ela tem poder, o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então, é importante que você entenda, criar coisas, espiritualmente falando, vem pelo poder da palavra. Apóstolo, não consigo perdoar. Comece a orar por essa pessoa. Comece a falar de Deus. Comece a falar para Deus sobre essa pessoa primeiro. Comece a abençoar. Mas eu não consigo abençoar. Mas comece a abençoar, comece a liberar a bênção, comece a declarar sobre a vida dessa pessoa a bênção, até que logo, logo, você vai poder perdoar.
Apóstolo, tudo bem. E se eu não tenho ainda o sentimento? O sentimento ainda não está presente no meu coração. Não tem nenhum problema. O diabo quer prender você em sentimentos. Você precisa entender que você não precisa obedecer os seus sentimentos. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, está tudo certo. O perdão aconteceu, a vitória chegou, a cura vai chegar na sua alma e também vai chegar na alma daquela pessoa que recebeu o seu perdão. Amém? Tá entendido? E ó, o processo é desse jeito. Eu perdoo, a dor ainda está presente. Eu continuo liberando o perdão, a dor vai diminuindo. E logo, logo você começa a sentir que a ferida foi embora. Você já pode ver a pessoa, você já pode cumprimentar a pessoa, você já pode viver até com essa pessoa por perto, e você não tem mais dor no seu coração, porque a cicatriz já foi curada. Mas nunca será curada se você não liberar com a sua boca a palavra de perdão. Amém? E por último, eu gostaria de compartilhar com você também uma coisa interessante. Existem coisas que você precisa realmente pedir perdão e receber perdão e liberar perdão. Mas uma coisa que eu quero compartilhar também com você, super importante. Você também precisa se perdoar. Você já passou por algum erro, alguma dificuldade, alguma luta? Apóstolo, eu já tem coisas na minha vida que eu não me perdoei. Bom, se você mesmo não se perdoa, eis aí um grande problema. E você precisa resolver isso diante de Deus. Precisa ir até Deus, saber que Ele perdoou você, para que você também olhe para o espelho e fale assim, cara, eu te perdoo. Você vai estar liberado a partir de hoje dessa culpa. Essa culpa foi jogada nas costas de Jesus, Ele pagou o preço por esse pecado e eu não preciso mais viver com essa culpa sobre os meus ombros. Agora eu estou lançando essa culpa em Jesus, porque Ele levou de mim toda a enfermidade, toda a iniquidade foi lançada sobre Jesus. E é sobre Ele que está a iniquidade, Ele que está sobre a culpa. Quando você confessa os seus pecados, você está livre disso. Então comece a viver livre da dor, livre da culpa, fora do cativeiro espiritual. Você precisa viver isso. Continuando ainda assistindo, ouvindo essa música, eu sou quem Deus diz que eu sou. Satanás diz que para você talvez você é um perdedor, mas Deus diz que você é um vencedor. E você vai sair dessa, vai sair do buraco, vai sair do cativeiro, porque o perdão de Deus vai encontrar a sua vida e você vai ser transformado pelo poder do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você, meu irmão. Essa é a palavra que eu tenho para você que nos ouve. Em nome de Jesus, eu sou quem dizes que eu sou. Deus diz que você é perdoado. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta e vem fim
Muito bem, eu quero compartilhar antes da gente orar juntos. Queria agradecer aqui a presença da Laura. Laura é minha corretora abençoada que a gente tem lá na Urbis. Ela é nossa membro da nossa equipe Alfa, lá na Urbis One. Bem-vinda, Laura. Vamos orar sim por você e pela sua família, tá? Pelo seu trabalho também. Muito prazer ver você. Aqui está dizendo que caiu, né? Mas nós estamos ao vivo. Só estou falando que caiu. Mas a letra verdinha está transmitindo. Ó, a Rosângela está falando que caiu aqui também. Tudo bem, pessoal? Então... acho que é de música. Fala com o Ronaldo, você. Bom, acho que é por causa da música, que esses deles caem. Tenta abrir de novo. Vai escrevendo aí, ó. Tô tentando reconectar. O YouTube cai por causa da música. Tenta entrar de novo, né? Um beijo, né? Faz os agradecimentos aí pelo chat e fala que envia outro link. Ah, voltou, parece. Voltou. Ok, tá todo mundo aí, pessoal? A música, nós não deveríamos ter estendido a música, e aí por causa da música eles deram uma queda no nosso streaming aí, tá bom? Mas estamos de volta, graças a Deus. Bom, como eu estava dizendo, a Laura, que é a nossa parceira lá, parceiraça, lá na nossa equipe Alfa da Urbis One, está participando conosco aqui e pediu oração. Então vamos lá. Olha só, Liliane, pastor Liliane, a Paula, Priscila também, estamos todo mundo de volta. Bora. Olha só, Cidinha está pedindo oração por labirintite, nós vamos orar. A Islane, pessoal, ela é nossa irmã agora em Cristo, tá? Da igreja. Ela está vindo da igreja que foi fechada recentemente, do Jefferson. Ela vai estar participando conosco, viu? E a Maria Laura está pedindo oração. Então nós vamos orar pelas três, foram os assuntos que nos chegou aqui para a gente orar. Então você que está ligado conosco, ó, seleciona aí o seu copo com água e nós vamos orar, para que logo você possa tomar esse copo com água e receber a cura de Deus aí aonde você está. Amém? Então vamos lá? Podemos orar? Quero convidar você para entrar em oração comigo. Amém? Vamos juntos? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos. Queremos abençoar, ó Deus, as pessoas que, ó Deus, participam conosco dessa live. Apresentamos, ó Deus, a vida da Islane, ó Deus, diante de Ti. Oramos, ó Deus, para que a Tua bênção, ó Deus, a encontre de forma poderosa. Senhor, enche a Islane com o Teu Espírito Santo. Ministra sobre ela cura, libertação e a vitória, Deus querido, em seu lar. Deus, abençoamos, ó Deus, a vida também, ó Deus querido, da Maria Laura. Oramos, ó Deus querido, porque ela é uma escolhida do Senhor. E eu oro, ó Deus querido, para que ela seja totalmente abençoada, sua casa, sua família, o seu trabalho, ó Deus querido, que ela recentemente escolheu. Que o Senhor possa prosperar, ó Deus, a vida da Laura, fazendo ela conhecer o Senhor mais de perto. E, ó Deus, viver toda a liberdade, toda a libertação que o Senhor tem para a vida dela. Senhor, agora também oramos para que o Senhor visite, ó Deus, a vida, ó Deus, da Cidinha.
vai de encontro a ela, traz, ó Deus, cura e restauração da parte do Senhor sobre a sua vida. Deus, o labirinto do seu ouvido, ó Deus, que o Senhor e todo o seu corpo seja tocado pelo poder sarador do teu Espírito Santo e venha saúde sobre a vida da Cidinha. Abençoamos aqueles que não tiveram tempo também de pedir oração. Oramos, ó Deus, por cada um dos teus filhos nessa semana, para que a sua bênção alcance as famílias, o seu trabalho, tudo quanto tem, sejam guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Nós oramos assim, Senhor, determinamos a tua bênção e a tua vitória no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E chegando agora ao fim da nossa live, eu queria agradecer você imensamente por estar participando conosco. O Rogério Magrão também está pedindo oração pela Sol, que está com dengue. Vamos orar, tá, Rogério? E a Leila está pedindo oração de agradecimento por Deus ter feito o Rogério, nosso Rogerão, não o Rogerão grandão da Sol, mas o Rogério da Leila, já está recuperado da Covid. Glória a Deus, né? Graças a Deus, Deus está livrando, abençoando os seus filhos, né? Então, em nome de Jesus, eu queria também compartilhar que você que está voltando agora, nós acabamos de orar, viu? Oramos pelos assuntos, mas agora, daqui a pouco, vamos orar pelo copo com água, para que você receba a cura, receba o milagre de Deus aí sobre a sua vida. Amém? Mas eu queria ainda testemunhar a bênção na vida da irmã Iramar. A irmã Iramar, que está participando conosco aqui, é uma querida irmã, né? Preciosa irmã. Ela é a única irmã que, quando ela chega, ela vê Jesus em casa. E é um trocadilho que a gente faz com ela, porque o esposo dela chama-se Jesus. Mas ela também vê Jesus todos os dias, porque ela é uma serva de Deus. Bom, a Iramar está dizendo que aprendeu a perdoar por causa de uma palavra que ela ouviu da gente na igreja. Ela vivia num mundo de amargura e Jesus ensinou ela a perdoar. Glória a Deus, irmã Iramar. Deus te abençoe e te capacite a cada dia a ensinar as mulheres a viver como você vive, né? Hoje com facilidade para perdoar, hoje com facilidade para liberar a bênção de Deus. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, aqueles que nos ouvem. Bispo Silvio, prazer te ver aqui participando da nossa live. Orar e agradecer também pela vida de cada um dos teus filhos que estão conosco. Amém? Então, já aprontou aí o copo com água? Está pronto aí na fé? Nós vamos orar de novo e vamos apresentar esse copo com água para que você possa tomar e receber da cura de Deus sobre a sua vida. Cidinha, que agora está dizendo que está com labirintite, ela em muitas vezes já recebeu oração e essa oração com o copo com água já foi curada na hora, né, Cidinha? Então hoje nós vamos orar de novo e você também será curado da labirintite. Amém? Então, pega o seu copo com água aí e nós vamos orar juntos. Feche seus olhos, coloque-se diante de Deus e vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, nosso coração e o propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Abençoamos, ó Deus, aqueles que estão com seu copo com água agora, pedindo, ó Deus, que a sua bênção se derrame sobre a vida deles. Senhor, trazendo cura mais pura sobre o corpo físico, o corpo emocional. Oramos, ó Deus, para que a tua bênção, ó Deus, se derrame sobre aqueles, ó Deus, que colocaram a sua fé nessa oração no copo com água. Oramos para que, ó Deus, essa água, ao entrar pelo corpo, possa trazer cura em todas as áreas. E não importa, ó Deus querido, se a água vai descer, ó Deus, apenas da garganta para baixo. Se algum problema há também na cabeça, no ouvido, nos olhos, seja também em nome de Jesus, tocado pelo poder sarador do Espírito Santo. Quando tomarem essa água, Senhor, recebam a cura perfeita que vem do alto. Abençoamos, ó Deus querido Senhor, o Rogério, e abençoamos a Sol, ó Deus, acometidos com dengue. Oramos, ó Deus querido, para que esse mal desapareça e a cura do Senhor venha sobre cada um deles. Nós oramos assim, determinamos a tua bênção e a tua vitória no nome de Jesus.
Amém e amém. Tudo bem? Quero convidar você então para tomar o seu copo com água, hoje mesmo. Vamos lá? Vamos colocar o espremedinho. Tudo bem, Deus te abençoe ricamente. Nós estamos terminando esta live. Quero dar um beijo no seu coração e desejar uma semana de bênção, de vitória sobre a sua vida. Que Deus possa guiar você, acompanhar você em todos os passos e dizer para você, terça-feira agora, acho que é aviso, né? Terça-feira agora nós teremos culto normal na igreja, tá bom? E domingo que vem também culto normal na igreja. Igreja Batista Vida Nova no Parque Ateneu. Você é nosso convidado para estar conosco e participar conosco do culto de celebração no domingo e o culto de oração na terça-feira. O culto de oração é uma bênção, é onde você recebe oração, onde você pode compartilhar assuntos de oração e estar junto com os irmãos em comunhão na Igreja Batista Vida Nova. Ótima semana para você, Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Abraço Maria Laura, um abraço Paulo, um abraço Lohane, irmã Lucimar, o Edson, Deus abençoe você. Estamos nos despedindo e nos encontramos na terça-feira que vem, amém? Deus abençoe ricamente a sua vida. Shalom! Teu